Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Nós vamos continuar a nossa comunhão sobre o livro de Apocalipse. Nós estamos vendo agora as cartas às igrejas. E como nós já falamos, nós vamos aplicar o conteúdo dessas cartas para as nossas vidas. Porque o conteúdo dessas cartas é o resultado daquilo que o Senhor viu andando no meio dos candeeiros. E o que o Senhor viu, muitas vezes, retrata a nossa condição. E nós, como nós falamos, nós não vamos estudar carta por carta, mas nós vamos ver a estrutura, o conteúdo dessas cartas, porque elas dizem respeito à nossa pessoa e à nossa experiência. Nós vimos, primeiramente, que ele manda escrever a carta ao mensageiro da igreja. Então nós temos uma pergunta: nós queremos ou não ser os mensageiros no dia de hoje? Se você deseja ser, você se lembra daquilo que o Senhor falou para você? Eu não posso ser um mensageiro se o que o Senhor diz para mim, eu logo me esqueço. E ainda mais quando ele está falando para o mensageiro, o desejo dele é que o mensageiro seja o primeiro a aplicar a palavra na sua própria vida, para a partir daí poder ajudar os irmãos. Se eu não tomo a palavra para mim e aplico para a minha vida, como eu vou poder ajudar os outros? Você se lembra do que o Senhor falou para você? Que pontos nós precisamos dar atenção? Esse é o primeiro ponto no que diz respeito a todas as cartas. Segundo ponto, em cada uma das cartas ele se apresenta, porque ele é a solução para os problemas nossos. Ele também é o caminho que nós temos para podermos avançar. Nós precisamos conhecer o Senhor da maneira em que Ele se apresenta a nós. Não é conhecer um Senhor segundo o nosso conceito e a nossa maneira. Eu preciso conhecer o Senhor como Ele realmente é. E quando Ele se apresenta a cada uma das igrejas, Ele se apresenta como Ele realmente é. E terceiro ponto nas cartas, em todas as cartas, há um versículo que começa com conheço. Eu conheço. Eu sei de tudo a seu respeito. Eu conheço a sua verdadeira situação e é por isso que eu estou falando essas palavras. Precisamos ver que nada está oculto. Tudo está exposto diante do Senhor. No meu relacionamento com o Senhor, eu preciso ter consciência disso. Nada está oculto. Ele sabe de tudo. E é bom que Ele saiba de tudo, por quê? Porque o intuito dEle falar conosco é para a nossa salvação, não é para a nossa condenação. Agora, hoje, nós vamos entrar num quarto item nas cartas. Nas 7 cartas, tem 2 cartas que têm versículos com o seguinte
versículo com a seguinte expressão: lembra-te. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, tem duas cartas nos quais o Senhor diz assim: lembra-te. Querido irmão, querida irmã, essa é uma palavra que o Senhor hoje quer falar conosco. Lembra-te, pois, de onde caíste. Como você era no começo, na sua vida com o Senhor. Como era o seu amor para com o Senhor. Como era a sua dedicação. Tem muitas coisas que o Senhor fala para a gente. Eu quero que você se lembre. Em Apocalipse 2,5 diz: lembra, pois, de onde caíste. Isso quer dizer o quê? E depois arrepende-te e volta. Isso quer dizer o quê? Você pode ter caído, mas o Senhor está falando, mas você pode voltar. Você caiu, mas eu quero que você se lembre de onde caíste. Quando foi? Onde foi que você caiu? Você pode se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Isso quer dizer o quê? Voltar a ter aquele viver intenso diante do Senhor. A segunda parte do versículo diz assim: venho a ti tudo, nós vamos abordar depois. Eu só quero abordar essa parte do lembra-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 3 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Aqui está outro ponto que o Senhor nos diz para nós nos lembrarmos. Tudo que você tem recebido e ouvido. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós recebemos muito, não é verdade? Nós ouvimos muito. Será que nós nos lembramos? E o Senhor está ordenando a nós: eu quero que você se lembre daquilo que você recebeu, ouviu, e eu quero que você guarde. E o nosso sentimento pode ser realmente: eu estou em falta. Por isso que ele diz: e arrepende-te. Eu estou dando uma chance para você voltar. Irmãos, essas palavras devem calar profundamente no nosso interior, porque isso mostra o coração e o desejo de Deus de nós restaurarmos a nossa vida diante dele. Lembra? Essas palavras nós devemos aplicar realmente na nossa comunhão com o Senhor, a comunhão pessoal com o Senhor. Você conseguir ouvir o Senhor falar para você. Por exemplo, na minha comunhão com o Senhor falar para mim: Miguel,
eu quero que você se lembre. Eu creio que você deve ter saudades. Eu estou dando uma chance para você a restaurar, a voltar. Tudo que você precisa é se arrepender. Então, nas 7 igrejas, tem 2 para as quais o Senhor diz, lembra-te. Agora vamos para o 5º ponto. Esse 5º ponto, o Senhor fala para 3 igrejas, venho a ti. Quer dizer, eu vou agora, esse venho a ti significa, eu virei para fazer alguma coisa com você. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, que nós lemos, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, temos 3 menções de venho a ti. Significa, o Senhor está dando uma chance, mas se nós não agarrarmos essa oportunidade, por exemplo, Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Agora, você não quer se lembrar, não quer se arrepender, daí, e se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Significa, eu vou tomar uma ação, eu sou misericordioso, eu amo você, eu estou dando uma chance, mas se você não agarrar a chance, eu vou tomar uma ação contra você. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós precisamos esperar até esse ponto. Aqui ele diz, moverei do seu lugar o teu candeeiro. Significa o quê? Eu não quero mais que você seja a minha expressão. Você não quer ser minha expressão. Tá bem, eu vou tirar você. Você não vai mais brilhar. Olha no Apocalipse 2,16, portanto arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, novamente, nós temos aqui o Senhor falando para aqueles que estão numa situação adequada. Depois nós vamos ver, mas nossa ênfase é esse, venho a ti. Se você não se arrepender, eu virei e eu vou pelejar com a espada da minha boca, quer dizer, eu vou tratar essa situação. Irmãos, isso aqui é para nós aplicarmos para a nossa vida. Isso é saber escutar o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 3 diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão
e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ele está dando chance para se arrepender. Ele diz: se você não vigiar, se você não fizer isso, eu virei como ladrão. Na hora que menos espera, eu virei contra ti. Não é forte? Eu vou combater você. Então essa é uma introdução para o sexto item. A seguinte expressão, contra ti, aparece 4 vezes nas cartas às igrejas. Venho a ti 3 vezes, contra ti 4 vezes. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa palavra contra ti é uma palavra muito forte. Por quê? Porque mostra alguém que está indo do lado contrário ao Senhor. Significa, Deus diz, eu vou contra você. Não é sério? Se o Senhor é contra nós, é porque nós estamos indo contra o Senhor. Esse é o sentimento do Senhor. Então, o primeiro versículo de Apocalipse, que é o de Apocalipse 2:4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse versículo é um versículo muito conhecido e nós já muitas vezes compartilhamos em mensagens. O nosso conceito ao ler Apocalipse 2:4 é: tenho, porém, contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Mas o versículo não diz perder, o versículo diz abandonar. Isso quer dizer que aos olhos de Deus o amor não se perde. Amor se abandona. Por quê? Porque passou a amar outra coisa. O que é abandonar? Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Você abandona, né? E só para os irmãos poderem ter noção, você sabe onde você abandonou. Por quê? Porque logo depois desse versículo 2:4, tem o 2:5 que diz: lembra depois de onde caíste. Se você sabe, você se lembra onde você abandonou. E nesse aspecto, Senhor, eu sou contra você, porque você abandonou esse primeiro amor. Você substituiu, colocou outra coisa no lugar. E isso eu sou contra. Não pensemos que abandonar o primeiro amor é uma coisa pequena aos olhos do Senhor. É uma coisa muito séria. Muitas vezes nós chamamos, eu não estou amando tanto o Senhor, mas eu consigo levar a vida. Isto é, eu não tomo isso de uma maneira séria. E o Senhor diz, nisso eu sou contra você.
segundo versículo, Apocalipse 2,14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Esta questão de Balaão foi uma questão de comércio, preferiu o ouro a fazer a vontade de Deus. O princípio da questão de Balaão, de uma maneira na essência, é: o que eu ganho com isso materialmente? Então existe esse tipo de sentimento e o Senhor diz: eu sou contra isso. Esse tipo de atitude que leva outros a caírem. E Apocalipse 2,16, que também nós já lemos: portanto arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A minha espada, a espada que sai da minha boca, que é a minha palavra, que seria para alimentar, para iluminar, agora eu vou usar para atacar você. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. É sério, não é? Ok. Sétimo ponto. Arrepende-te. Aparece 5 vezes nas cartas. Irmãos, pode ver, nós estamos aplicando para a nossa vida, entendeu? É para a nossa experiência. Apocalipse 2,5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quer dizer, que o Senhor manda a gente lembrar e manda nos arrependermos e voltarmos à prática das primeiras obras. O arrependimento é algo fundamental na nossa vida. Por quê? Todos nós falhamos, todos nós temos fraquezas. Mas existe um caminho para nós que é o arrependimento. O sentimento de arrependimento tem que ser algo forte. Um dos grandes problemas que acontece hoje no meio cristão fala muito do amor de Deus, mas não fala do arrependimento. Fala muito, você pecou, mas está tranquilo porque Deus te ama, Deus vai te arrepender. Não tem uma menção de arrependimento. E nós vemos aqui a importância do arrependimento. Quantas vezes nessas cartas diz: arrepende-te, volta, não é isso?
Isso é algo que precisamos ter em nossas vidas, queridos irmãos, queridas irmãs. Todos nós falhamos. Quem não falha? Mas onde está arrependimento em nossas vidas? Isso é saber ouvir o que o Senhor está falando. Esse arrependimento é uma mudança na sua mente, é uma conversão, é uma mudança, muda de caminho. Apocalipse 2,16, portanto arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra ele espelejarei com a espada da minha boca. Significa que se não ter arrependimento, o Senhor vai tomar ação contra. Porque Ele deu a chance e a chance foi jogada fora. Apocalipse 2,21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha só, esse versículo é muito bom porque desvenda, abre alguma coisa. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Deus sempre vai dar o tempo para nós nos arrependermos. Os irmãos compreendem? É claro que é o tempo de Deus. Ele fala para arrependermos e diz, eu vou dar um tempo. Ele diz aqui, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se. Aí é que está o problema, é não querer arrepender-se. Querido irmão, querida irmã, existe alguma coisa que Deus está falando para você? Eu quero que você mude. Eu quero que você se arrependa. Tal atitude no seu viver, tal pecado em sua vida, tudo isso se pode resolver. Você pode ver, o Senhor é longânimo, não é isso? Ele dá a chance. Ele diz, se você não se arrepender dentro do tempo que eu lhe preparei, eu vou tomar ação contra você. Irmãos, não precisamos cair nessa situação. Aqui ele diz, ela não quer arrepender-se. Apocalipse 3,3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Novamente vemos aqui, tudo que eu já dei para você, está produzindo aquilo que deveria produzir, se não está, arrepende-te. Deixa a minha palavra trabalhar no seu interior. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor repreende, o Senhor disciplina a todos aqueles a quem Ele ama. Ele diz, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Os irmãos estão percebendo, quando a gente entra nas cartas sobre dessa maneira, as coisas penetram profundamente em nós? Não é carta para uma igreja, é carta para você e para mim.
O oitavo aspecto é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aparece 7 vezes, em cada uma das cartas. O que isso significa? Significa que o Senhor falou para cada igreja, certo? Então, por exemplo, ele falou para a igreja em Éfeso, ele falou para a igreja em Esmina, para cada uma das cartas, para cada uma das igrejas, mas para cada uma delas, depois que ele fala, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, eu quero que você ouça o que o Espírito está falando para você, mas eu quero que você também ouça o que o Espírito está falando para os outros. Por quê? Porque nós somos um corpo. Eu preciso saber o que o Espírito falou para os outros, porque eu também necessito. Por isso a importância da comunhão. Por exemplo, nós, geralmente, depois que damos a palavra, formamos pequenos grupos, não é isso? Para os irmãos compartilharem. E o Espírito falou para cada um aspectos diferentes. Por isso que é importante que você compartilhe o que você ganhou, para dar uma chance para os irmãos, cada irmão ouvir o que o Espírito falou para os outros irmãos. Falou para mim, mas também falou para os outros. Eu não consegui receber tudo, mas eles podem compartilhar comigo e eu posso ouvir. Não é maravilhoso? Nós temos ouvidos para poder ouvir. É o que o Espírito diz às igrejas. Se é o Espírito que está falando, é importante e tem valor. É vital para mim. Nono, nós temos as promessas ao vencedor. 7 vezes. Para cada uma das igrejas, existe uma promessa para o vencedor. Isso quer dizer, em cada igreja há vencedores. E essa promessa para o vencedor está ligada à condição da igreja. Isso é algo que nós precisamos compreender. As igrejas possuem suas situações positivas e negativas. Tem 2 igrejas que o Senhor não repreende, né? Esmina e Filadélfia. O que o Senhor mostra para nós quando Ele dá essas promessas para os vencedores? Quando Ele está falando essas promessas para os vencedores, em nenhuma das igrejas, nenhuma das cartas, existe a expressão fugir. Mas em todas elas tem vencer, vencedor. A vida que Deus deu para nós é uma vida que vence.
Nós temos que enfrentar os problemas. Claro, na Bíblia diz para a gente fugir das paixões da mocidade. Isso significa o quê? Isso tem que fugir mesmo, dos pecados, isso aí. Mas o que o Senhor quer é que a gente vença a situação inadequada. Por isso mostra o quê? A necessidade de uma reação. E isso é uma coisa muito clara, porque quando ele fala às 7 igrejas, ele sabe, nem todos irão reagir. Nem todos vão tomar uma atitude. Por exemplo, quando ele diz arrepende-te, quando ele diz volta, não é? Alguém pode só ouvir e não fazer nada. Mas quem volta e quem se arrepende, vence. Os irmãos estão compreendendo? O vencedor é a reação à palavra de Deus. E é isso que deve nos impressionar profundamente. Nem todos vão reagir. É uma pena. Mas existem aqueles que irão reagir, e esses serão vencedores. Então isso quer dizer o quê? Que o falar de Deus às igrejas é para gerar vencedores. Por isso que existe a promessa. Por pior que seja a situação, por exemplo, a igreja em Tiatira, né? Terrível. Mas aqueles que reagem, vencem. Os irmãos estão compreendendo? Por que o Senhor mandou escrever as igrejas? Porque Ele deseja que todos sejam vencedores. Nós não vamos entrar nas promessas em si, porque são 7 promessas e tem muito conteúdo nessas promessas. Não daria tempo. Mas estou mostrando aqui alguns princípios vinculados às promessas e alguns princípios vinculados ao chamamento dos vencedores. O Senhor está chamando hoje. O falar dele é o chamamento dele, porque ele deseja que nós sejamos vencedores. Amém? Nós vamos ficar por aqui. Depois, na próxima oportunidade, nós vamos entrar nas 7 promessas para os vencedores.